Pasta 10. Para que plano de negócios? Em 1989, depois de quase 3 décadas sem promover eleições diretas para a presidência da República, o Brasil se preparava para escolher seu novo mandatário. 2 candidatos despontavam como favoritos. O primeiro era Fernando Collor de Mello, um jovem político que fizera fama e carreira como o caçador de marajás em Alagoas, estado que governava, até disputar a presidência. O outro era o pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-sindicalista que representava o Partido dos Trabalhadores. Os dois eram uma incógnita para o eleitorado, mas Lula provocava calafrios na maioria dos empresários brasileiros. Eles temiam medidas como congelamento de preços, sobretaxa aos lucros, aumento da burocracia e até uma reforma agrária que prejudicasse o agronegócio. O então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Mário Amato, chegou a dizer em público que uma vitória do representante do PT levaria 800 mil homens de negócios a deixar o país. Jorge Paulo Lemann não era próximo de nenhum dos 2 candidatos. Circular por Brasília nunca foi seu forte, ainda que ele conhecesse figuras importantes do governo. Até aquele momento tinha ficado a sós com Collor apenas uma vez, por obra do acaso, conforme relatado pela revista Interview numa reportagem publicada em 1994. Num dia chuvoso, no centro do Rio de Janeiro, Collor acenou para o mesmo táxi que Jorge Paulo chamava. Depois de debaterem sobre quem ficaria com o carro, decidiram rachar a corrida, já que seguiriam na mesma direção. Collor não reconheceu o banqueiro, mas Jorge Paulo sabia quem era o jovem político nordestino que começava a ganhar nome em todo o país. O político e a mulher que o acompanhava se sentaram no banco de trás e começaram a conversar em inglês. Jorge Paulo foi na frente, ao lado do motorista. Collor se queixava à interlocutora do comportamento de alguns empresários. Citou especificamente o nome de Jorge Paulo Lemann. O banqueiro escutou o quanto aguentou, até que, sem se identificar, avisou aos caronas que falava inglês. Collor continuou a fazer críticas, agora em francês. Quando chegou ao seu destino, antes de sair do automóvel, Jorge Paulo olhou para o político e lhe disse apenas que seu francês era tão ruim quanto o inglês. Às vésperas de uma eleição que poderia mudar as regras do jogo, o caixa do Garantia estava transbordando e Jorge Paulo Lemann se sentia profundamente incomodado com a situação. O banqueiro jamais gostou de ficar com muito dinheiro parado, nem de distribuir dividendos tão gordos que pudessem deixar os sócios acomodados. Comprar o controle de outra empresa, como já havia acontecido com as lojas americanas, parecia a solução ideal. Definir qual seria o alvo de outra aquisição era um dos exercícios prediletos do empresário. A fabricante de papel e celulose Aracruz, por exemplo, foi uma das companhias que Jorge Paulo tentou arrematar. As negociações, porém, emperraram no final. Havia outra empresa em que há tempos ele estava de olho, a cervejaria Brahma. Apesar da marca forte, a companhia vinha perdendo terreno por uma série de problemas internos. Jorge Paulo não era o único a notar o declínio. Abre aspas, tinha gente no nosso grupo que observava esse processo da Brahma e dizia que era uma empresa fantástica, mas que estava pedindo uma nova liderança empresarial. Fecha aspas, diz Jorge Gerdau. Abre aspas, como somos totalmente focados em siderurgia, não era um negócio para a gente, mas dava para perceber que a Brahma precisava de uma mudança. Fecha aspas. Pouco mais de 2 semanas antes do primeiro turno das eleições presidenciais, Jorge Paulo recebeu uma ligação de Herbert Craig, presidente da cervejaria e membro de uma das 2 famílias alemãs controladoras. A outra era Koning. Fazia tempo que Jorge Paulo conquistara a confiança de Craig. Tudo havia começado 8 anos antes, quando um investidor chamado Mário Slerka passou a comprar ações da cervejaria no mercado. Como naquela época os papéis ainda eram ao portador, os controladores da Brahma levaram algum tempo até identificar quem era o misterioso interessado.
Ao perceberem que Slerka estava próximo de fazer um takeover, os alemães foram pedir ajuda ao fundador do Bradesco, Amador Aguiar, com quem tinham um bom relacionamento. Aguiar prometeu encontrar uma solução. A saída sugerida pelo comandante do Bradesco foi convencer a seguradora Sul-América a comprar a participação de Slerka. Aguiar, que mantivera por 3 anos uma associação com a Sul-América em uma seguradora de previdência privada, ainda tinha muita influência na companhia carioca. Tudo parecia resolvido, até que a Sul-América começou a aumentar demais sua fatia na Brahma. Em outras palavras, o mecanismo que Aguiar usou para proteger a Brahma estava se voltando contra a cervejaria. Greg se sentiu traído e novamente recorreu a Aguiar. O dono do Bradesco não gostou nada da manobra da Sul-América e mandou a empresa se desfazer dos papéis imediatamente. Jorge Paulo estava nos bastidores desse imbróglio desde o início, contratado pelas famílias alemãs. Costurou o acordo com o Bradesco, pressionou a Sul-América a vender as ações da Brahma e, finalmente, fez parte do bloco que financiou os donos da cervejaria para recomprarem os papéis em mãos da seguradora. Com o controle garantido, novamente, Greg pôde colocar parte dos papéis à venda de forma mais pulverizada para não correr o risco de sofrer um novo ataque. E coube ao Garantia levar essas ações ao mercado. Com esse negócio, Jorge Paulo não apenas se aproximou ainda mais do Bradesco, banco pelo qual tinha enorme admiração. Até hoje o empresário ressalta a força da cultura forjada por Amador Aguiar e sua capacidade de perpetuação, como conquistou a confiança do presidente da Brahma. Abre aspas, eu ganhei ponto ali. Desde então, comecei a falar para eles que se um dia quisessem vender a companhia, eu gostaria de comprar. Fecha aspas, disse Jorge Paulo certa vez. No final dos anos 80, a Brahma vivia uma situação típica de empresas familiares. Depois de décadas de crescimento, passou a andar de lado, sufocada por questões mais relacionadas aos controladores do que ao negócio em si. Diversos membros da família, acionistas, trabalhavam na cervejaria, muitos deles em cargos de diretoria. E a chegada de novas gerações só complicava a situação. Embora a cervejaria detivesse quase 30% de participação de mercado, seu resultado financeiro era pior que o da concorrente paulista, a Antártica. Estagnados e sem perspectivas de virar o jogo, os donos da Brahma chegaram à conclusão de que era preciso passar o negócio para frente. Foram quase 4 meses de negociação. Pelo Garantia, apenas Jorge Paulo participou das conversas com os acionistas da Brahma, até que o banqueiro recebesse aquele telefonema de Greg. No final de outubro de 1989, Jorge Paulo estava preparadíssimo para atender a ligação. Nos últimos 2 meses, o Garantia já vinha comprando no mercado todas as ações da Brahma que encontrava pela frente. Agora, só faltava arrematar o controle, um mecanismo semelhante ao que ele e seus sócios haviam empregado na compra da Lojas Americanas. Ao desligar o telefone, o banqueiro correu para a sede da cervejaria no Rio de Janeiro. Quando retornou ao banco, horas depois, anunciou: abre aspas, pessoal, comprei a Brahma, fecha aspas. A novidade custou aos cofres do banco $60 milhões. Abre aspas, ainda bem que eu não fiz business school, senão jamais fecharia um negócio desses numa tarde. Fecha aspas, costumava dizer o empresário. A reação dos sócios do Garantia ao anúncio não foi unânime. Marcel Telles, por exemplo, ficou animadíssimo e comemorou a novidade. Outros fizeram contas e acharam que o negócio era uma loucura. Um dos que mais ficaram na defensiva foi o economista Cláudio Haddad. Abre aspas, você está maluco. Como é que vamos pagar? Fecha aspas, indagou. Sua maior preocupação era que Lula fosse eleito presidente e isso gerasse instabilidade econômica. Era um questionamento sensato e pragmático, com um embasamento teórico inquestionável, justamente o que Jorge Paulo Lemann foi buscar em Haddad em 1979, quando o convidou para se tornar economista-chefe do banco.
PhD pela Universidade de Chicago, Haddad foi o primeiro acadêmico entre os PhDs que Lehman costumava recrutar. Era um intelectual em meio aos leões. A necessidade de contar com um teórico foi percebida por Jorge Paulo depois de um susto provocado pelo então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsi. Numa tentativa de controlar a inflação, Simonsi cortou 4 pontos percentuais da correção monetária, um baque gigantesco para o Garantia, que detinha grandes posições em ORTNs. Da noite para o dia, o banco perdeu 20 milhões de dólares, um valor considerável de seu patrimônio. Para Jorge Paulo, profissionais com a formação de Cláudio Haddad poderiam antecipar futuros movimentos macroeconômicos que colocassem o banco novamente em risco. O economista calculava tudo, pesava prós e contras antes de tomar qualquer decisão. Ele era tão cauteloso que por anos duvidou que conseguiria um dia pagar as opções de ações que recebia do Garantia. Não só Haddad quitou sua dívida, como em 1993 se tornou o principal executivo do banco. Argumentos cautelosos como os de Cláudio Haddad eram tudo o que Jorge Paulo Lehman não queria ouvir quando anunciou a compra da Brahma. O empresário tinha certeza de que a aquisição era um negócio importante. Uma daquelas oportunidades que passam poucas vezes em frente a um empreendedor. Algo com potencial para impactar drasticamente o destino do grupo. Sua confiança absoluta não tinha nada a ver com um sexto sentido ou coisa que o valha. Jorge Paulo se considera um homem com intuição zero. Na tomada de decisões, ele conta sobretudo com um bom senso, visão de futuro e um raciocínio simples. Eis seu argumento para convencer Cláudio Haddad de que a transação fazia todo sentido. Abre aspas, país tropical, clima quente, marca boa, população jovem e má administração. Pô, tem tudo para a gente transformar numa coisa grande. Fecha aspas, disse ao sócio. Para completar, o banqueiro havia feito uma pesquisa de mercado informal que revelou informações animadoras. Abre aspas, eu olhava na América Latina e quem era o cara mais rico da Venezuela? Um cervejeiro, a família Mendoza da Polar. O cara mais rico da Colômbia? Um cervejeiro, o grupo Santo Domingo, dono da Bavária. O mais rico da Argentina? Um cervejeiro, os Bemberg da Quilmes. Esses caras não podiam ser todos gênios. O negócio é que devia ser bom, fecha aspas. Embora relutante, Haddad aqueceu. Sem ter ideia de que aquela se transformaria na maior cervejaria do planeta, se tornou também sócio da Brahma. Estima-se que a participação que ele comprou a contragosto valia em 2012 o equivalente a R$1 bilhão em papéis da AB InBev. Como banqueiros que não conheciam nada sobre o dia a dia de uma operação cervejeira poderiam controlar a centenária Brahma? Abre aspas, só estamos entrando no negócio com o dinheiro, fecha aspas, disse Beto Sicupira à época, talvez numa tentativa de acalmar os céticos. Nada mais distante da realidade. Da mesma maneira que o próprio Sicupira havia deixado o banco anos antes para mudar radicalmente a gestão das lojas americanas, outro sócio seria agora escalado para fazer o mesmo na cervejaria. O escolhido foi Marcel Telles. Àquela altura, Marcel já somava quase 18 anos no banco. Fazia pouco tempo que ele concluíra um curso em Harvard chamado OPM, Owner President Management Program, voltado para empreendedores que precisavam aprender mais sobre administração. Beto Sicupira concluíra esse curso anos antes. Foi em Harvard que o banqueiro, que até então se concentrava apenas nas transações diárias da instituição financeira, começou a se transformar num empresário com visão de longo prazo. Tocar a Brahma exigiria mais que teorias de administração. Telles estava prestes a entrar em contato com um universo que desconhecia totalmente. Fábricas, centros de distribuição, marketing de produtos de consumo, sindicatos de operários. No Garantia, ele estava à frente de uma equipe de poucas dezenas de pessoas. Na Brahma, seriam quase 20 mil funcionários. Para enfrentar esse mundo novo, ele precisaria da ajuda de gente de primeira linha.
Quando chegou à Brahma, ele não estava sozinho. Levava um pequeno time formado por Magin Rodrigues, Carlos Brito e Luiz Cláudio Nascimento, conhecido como Pantera. Cada um havia sido cuidadosamente recrutado para a missão. Pantera trabalhava no Garantia e seria o responsável pelo caixa da Brahma. Brito, um jovem engenheiro carioca que havia terminado recentemente um MBA em Stanford, criaria um modelo de controles gerenciais para a companhia. Magin, ex-presidente da Lacta, e então com 47 anos seria o braço direito de Marcel. Contratar um forasteiro para ocupar um posto-chave em suas empresas é exceção nos negócios de Jorge Paulo, Marcel e Beto. A prioridade sempre foi dar oportunidade a quem já estava dentro e tinha talento. Mas Magin não era exatamente um desconhecido. Ele havia conhecido Beto Sicupira anos antes, quando foi até a Lojas Americanas questionar por que a rede vendia poucos ovos de Páscoa da Lacta. Pelas contas do executivo, a varejista tinha condições de quintuplicar as vendas do chocolate que ele fabricava. Beto argumentou que não havia espaço nas prateleiras para expor tamanho volume de ovos. Magin foi embora inconformado com o desfecho da conversa. Horas mais tarde, ligou para o empresário. Beto, achei o lugar. Ah, é? Então vem aqui. Vamos conversar e alguém nessa companhia vai levar um esporro por ter deixado espaço ocioso dentro da loja. A saída proposta por Magin seria adotada não só pela Americanas, mas por todos os grandes varejistas brasileiros. Os ovos deveriam ser pendurados numa estrutura erguida em cima dos corredores, em vez de ocupar o lugar das prateleiras. Beto adorou a ideia e decidiu colocá-la em prática. Deu certo. A Lacta vendeu para Americanas 5 vezes mais chocolates do que no ano anterior. No sábado de Aleluia, véspera da Páscoa, o estoque da varejista estava praticamente esgotado. Depois desse episódio, Magin e Beto mantiveram contato frequente, até que o executivo deixou o comando da Lacta, chamuscado por desentendimentos entre os acionistas. Para esfriar a cabeça, ele decidiu morar com a família numa casa em frente à praia de Stella Maris, no norte de Salvador. Durante um ano, surfou, jogou tênis, tomou banhos de sol. Rico, graças à antiga vida de executivo, Magin estava decidido a não mais trabalhar. 14 meses depois do exílio autoimposto, recebeu uma ligação de Beto convidando-o para uma reunião no Rio de Janeiro. Magin relata o encontro. Abre aspas, Beto falou que eles estavam entrando num novo negócio e que, entre os sócios, o Marcel tomaria conta. Eles queriam que eu embarcasse junto no projeto, mas não diziam o que era, porque ainda estavam em negociação. Quando perguntei qual era o ramo, e o Beto falou que não poderia contar, avisei que então não dava, que aquela conversa não tinha sentido. Como eu ia topar sem saber nada? Aí ele soltou que era no ramo de bebidas. Pensei que devia ser uma franquia da Coca-Cola, nem me passou pela cabeça Brahma ou Antártica, que eram 2 companhias pesadas, velhas, tradicionais. Eu achava que isso não tinha nada a ver com eles. Mesmo sem muita informação, topei. Eu não conhecia bem o Marcel e o Jorge Paulo, mas gostava do Beto. Ele tinha um estilo agressivo, dinâmico, trabalhador, sem frescura, que tinha tudo a ver comigo. Fecha aspas. Durante os meses que antecederam o fechamento da compra, Magin, Pantera e Brito ocuparam uma sala de reuniões no Garantia para preparar a tomada da Brahma. Boa parte do tempo de Magin foi preenchida por viagens internacionais. Ele precisava entender como funcionava o mercado cervejeiro na Argentina, no Chile, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão. Era a velha máxima do Garantia, mais uma vez posta em prática. Para que começar do zero, se era possível aprender com os melhores do mundo? Tinha funcionado com o Garantia, que copiou as melhores práticas do Goldman Sachs. Tinha funcionado com a Lojas Americanas, profundamente influenciada pelo Walmart. Funcionaria também com a Brahma. Poucas semanas antes do anúncio da compra, Lehman convenceu Greg a autorizar a contratação de Magin e Brito pela companhia. O primeiro foi para a fábrica da cervejaria em Minas Gerais, o segundo para a unidade de Agudos no interior paulista.
Quando o dia decisivo chegasse, eles estariam preparados, ou pelo menos era o que pensavam. Do mesmo modo que Beto Sicupira viu sua remuneração encolher quando assumiu o comando da Lojas Americanas, Marcel Telles abriu mão dos bônus como sócio do Garantia para se tornar o principal executivo da Brahma. Ele continuou recebendo os dividendos distribuídos pelo banco. Para ele, isso não era um problema. Marcel via na Brahma a oportunidade de construir a companhia dos seus sonhos, uma espécie de garantia passado a limpo. No dia 6 de novembro de 1989, ele pisou na cervejaria pela primeira vez. Um problema inesperado já o aguardava. Na ânsia de fechar o acordo com a Brahma, o Garantia dispensou a tradicional due diligence, análise detalhada que o comprador realiza nas contas da empresa a ser adquirida, antes que o negócio seja concretizado. Quando finalmente teve acesso a todos os números, Marcel tomou um susto. O fundo de previdência da cervejaria tinha um patrimônio de 30 milhões de dólares e uma necessidade de reservas para cumprir suas obrigações que somava 250 milhões de dólares, 4 vezes o valor que o banco havia pago para comprar a Brahma. Hoje, quando comentam o assunto, Marcel, Jorge Paulo e Beto dizem que foi ótimo não ter feito a lição de casa. Se soubessem o tamanho da encrenca, provavelmente não teriam levado o negócio adiante. O baque exigiu medidas rápidas e drásticas. O sangue frio do ex-operador de mercado entrou em cena. Marcel nunca foi o tipo de pessoa que posterga uma decisão. Por mais que os reflexos de seus atos sejam impopulares, ele age rápido. Analisou a situação e chegou à conclusão de que os próprios executivos da Brahma haviam criado uma distorção no sistema de previdência privada da companhia. Em 2009, situação semelhante foi um dos principais fatores que levou a montadora americana General Motors a pedir concordata. Para Marcel, a distorção precisava ser corrigida, caso contrário, colocaria em risco toda a companhia. Ele determinou que o valor da aposentadoria a que os diretores teriam direito seria reduzido à metade. No caso de gerentes, a diminuição oscilou entre 30% e 40%. Apenas para os funcionários da base, os valores foram mantidos. Foi preciso conversar individualmente com quase 400 pessoas para chegar ao novo formato do plano previdenciário. A decisão provocou uma convulsão entre os executivos. Aos 39 anos, recém-separado da primeira mulher e sem filhos, Marcel mergulhou no novo trabalho com fôlego redobrado, com roupas informais, barba espessa e cabelo farto, que lhe conferiam mais a aparência de um sindicalista que a de um banqueiro. Tratou de conhecer de perto fábricas e revendas da Brahma espalhadas pelo Brasil. Visitou cervejarias no exterior, inclusive a Anheuser-Busch. Conversou pessoalmente com cada um dos principais executivos. Durante quase todo o primeiro ano à frente da Brahma, seus sábados foram dedicados a reuniões com Magin, Brito e Pantera. Elas tinham horário para começar, 9 horas da manhã, mas não para terminar. Às vezes aconteciam no próprio apart-hotel onde Marcel morava na época, na zona sul do Rio de Janeiro, ou em uma casa em Búzios. Nesses encontros, os 4 relatavam tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Traçavam a rota para a semana seguinte. O ajuste fino era fundamental para que não perdessem o controle daquele bicho novo que mal conheciam. Marcel também escrevia cartas periódicas aos seus sócios do Garantia com relatos do que acontecia na cervejaria. Era uma forma de organizar suas ideias e, em alguma medida, mostrar que sua ausência do banco valeria a pena para todo mundo. De novembro de 1989 a janeiro de 1991, mandou para os sócios 13 relatórios. Assunto para as reuniões de sábado e para as cartas aos sócios não faltava. A Brahma era um celeiro de burocracia, desperdício e ineficiência. Suas despesas administrativas saltaram de 12% para 17% da receita operacional líquida de 1988 para 1989.
num caso raro de custos supostamente fixos que se mostraram variáveis. As fábricas da companhia estavam envelhecidas, com máquinas cuja idade média era de 40 anos. Os antigos administradores pareciam não se importar com a obsolência. Os diretores tinham direito a 45 dias de férias por ano. Os salários eram, em média, 30% mais altos que os do mercado, com distribuição de 14º e até 15º salário para cargos acima da gerência. Apesar de um acordo com a PepsiCo para distribuir os refrigerantes da empresa no Brasil, a Brahma jamais havia aproveitado a oportunidade para fazer benchmarking com os americanos. Executivos gastavam a maior parte de seu tempo preparando relatórios longuíssimos e participando de reuniões que raramente decidiam alguma coisa. A situação acabou inspirando uma piada interna contada a Marcel pouco depois de sua chegada. Diziam que um grupo de arqueólogos descobriria as ruínas da Brahma no futuro e encontraria uma quantidade abissal de pastas, relatórios, formulários e afins. Depois de analisar o material, os cientistas chegariam a uma conclusão irrefutável. Ali havia funcionado uma fábrica de papel com tantos funcionários beberrões que a diretoria construíra uma destilaria ao lado. A única coisa boa em dar de cara com uma empresa recheada de problemas tão evidentes é que qualquer ajuste produzia resultados rápidos. No final de 1989, Marcel avisou a todas as áreas da companhia que era preciso diminuir custos. Abre aspas, ele estabeleceu que os custos tinham que cair 10% e as receitas subir 10% todo ano. Achei que era maluco, fecha aspas, lembra Magin Rodrigues. Bastou a pressão para que de uma só tacada departamentos como marketing, RH, suprimentos e finanças reduzissem as despesas em 50 milhões de dólares. Parte dessa redução veio com a diminuição dos quadros. 3 meses depois da chegada de Marcel, 2.500 funcionários haviam sido desligados, entre gente que foi demitida, se aposentou ou pediu para sair. Era um grupo que equivalia a 10% do total de empregados, mas a 18% da folha de pagamentos. Abre aspas, eles, Jorge Paulo Marcel e Beto, foram forçados a absorver uma cultura industrial que leva muito em conta o longo prazo, mas não perderam a inteligência financeira. Isso fez toda a diferença na Brahma, fecha aspas, avalia Jorge Gerdau. Para acelerar as mudanças, Marcel e seus homens adotavam em larga medida a mesma cartilha já utilizada no Garantia e nas lojas americanas. As paredes das salas dos diretores da companhia foram ao chão e deram lugar a um mesão compartilhado. O número de secretárias encolheu e os executivos tiveram de aprender a compartilhar as remanescentes com seus colegas. Vagas demarcadas para a diretoria no estacionamento foram extintas. Quem chegasse primeiro para trabalhar pegaria os melhores lugares, uma regra que valia para o próprio Marcel. Os restaurantes executivos foram fechados. Acabou também a distinção entre os banheiros dos executivos e os dos outros. Marcel pegou o melhor da filosofia do Garantia, materializou na Brahma e deixou a empresa com a cara dele, diz Bruno List, ex-sócio do banco. As mudanças chocariam muitas empresas ainda hoje. Não é raro encontrar, em pleno século XXI, companhias brasileiras que oferecem aos seus executivos restaurantes privativos, onde os almoços são servidos por garçons enluvados. Na Brahma, do final dos anos 80, as medidas tomadas por Marcel Telles provocaram enorme espanto e, para muitos dos executivos, uma indisfarçável sensação de desconforto. Pouquíssimos se adaptaram aos novos tempos. Um deles foi o carioca Danilo Palmer, diretor financeiro da cervejaria, que já tinha 20 anos de casa quando a turma do Garantia chegou. Ele só deixou as funções executivas em 1999, mas permaneceu no Conselho de Administração da Brahma e depois da Ambev por vários anos. O outro foi o diretor de marketing, Adilson Miguel, contratado pela Brahma em 1962.
Abre aspas, eu tinha uma sala de uns 40 metros quadrados, 3 telefones, secretária exclusiva, um status extraordinário, só que eu não mandava nada e não ganhava porra de dinheiro nenhum, fecha aspas, lembra ele. O veterano não só se identificou com a nova gestão, como virou homem de confiança de Marcel. Hoje, aos 71 anos e oficialmente aposentado, ele ainda trabalha na cervejaria como consultor. É responsável pelo relacionamento da companhia, patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol, com a CBF. Miguel conta o impacto da chegada de Marcel Telles à Brahma. Abre aspas. Ele surgiu na companhia como uma figura completamente diferente de tudo o que a gente podia imaginar. Chegou lá de calça jeans, de dockside sem meia, com um relógio de mergulhador no pulso e carregando uma mochila. Na Brahma, todo mundo trabalhava de terno, gravata, hiperalinhado, penteado, barbeado. Marcel era a antítese. Eu realmente estranhei aquela figura. Um dia, ele apareceu na minha sala, contou o que planejava fazer e perguntou a minha opinião. Eu respondi que ele devia mesmo promover uma mudança na companhia e que eu era provavelmente a pessoa mais prejudicada pela situação que a empresa vivia até então. Eu era diretor de marketing e a Brahma nunca pretendeu fazer nada com marketing. Eu me submetia a um comitê de pessoas que não entendiam absolutamente nada de marketing nem de mercado. Era frustrante. Eu era criticado porque viajava muito para conhecer o mercado. As pessoas, ironicamente, diziam que eu devia trabalhar numa área chamada Brahma Tour. Mas como é que você vai montar a estratégia de marketing de uma companhia se não sabe o que acontece no mercado, o que acontece com o cliente, com a distribuição? Eu falei para o Marcel que era preciso mudar tudo no marketing, inclusive, talvez, o próprio diretor. Fecha aspas. Para Telles, a avaliação de Adilson Miguel sobre os problemas da Brahma soou como música.